E aí, gente, beleza? Olha aqui mais uma vez, aquele esquema, né? Como eu falo, que a ideia é fazer uns videozinhos curtos. Tô aproveitando aqui para fazer uma caminhada. E acho que eu vou pegar aqui hoje para falar um pouco de um, de um jogo aí que eu gosto muito aí, que é o Death Stranding, né? E eu acho bacana aqui, né? A ideia aqui como eu falo, né, ser um canal assim, mais pessoal e espontâneo, mas trazendo aí temas que eu acho interessantes, que eu curto aí de tecnologia e tudo mais. Então eu acho que esse é um jogo que fala muito disso, né? E enfim, né? A ideia é que de repente acrescentar alguma coisa, né? E enfim, né? A ideia também não é dar muito spoiler, né? O foco falar né, das histórias, assim, mas o que me interessou muito nesse universo, né, do jogo, assim, é os temas, né, que ele traz, né, e, e tem realmente, assim, muito elemento até de espiritualidade, sim, né, que ele traz ali, né. Enfim, mas um resumo rápido, né, fundamentalmente a história, ela acontece dentro de um universo onde ocorre um evento no planeta, né, algo chamado de Death Stranding. É como se fosse um evento que, sei lá, imagina um terremoto, um grande cataclisma, um evento, só que aí que, né, com algum elemento aí mais espiritual, vamos dizer assim, que esse evento quebrou a divisão do mundo dos vivos e dos mortos. Então você tem muitos fenômenos ali sobrenaturais, assim, convivendo ali muito claramente, assim, com, com aquilo que a gente estava acostumado né, né, o que a gente chama de normalidade, né, de, de repente não ver espíritos, né, trabalhar ali certinho e tal, né, e né, não ter essa mistura, e esse evento fez com que as coisas ficassem tudo misturadas, né. Fundamentalmente é isso, né, daí você tem o protagonista lá e ele é um entregador, né. E o jogo ele foi feito pelo Kojima, né? Hideo Kojima, que criou muitos jogos aí, o pessoal aí que acompanha, né, sabe do Metal Gear, né, que é a série que ele de muito sucesso aí que ele fez aí, e que até que fala, né, de muitas temáticas aí sobre guerra, paz, tal. E eu acho muito bacana, assim, eu curto muito o trabalho do Kojima, que ele realmente consegue trazer, né, uns temas, assim, umas reflexões, assim, bem precisas, assim, bem atuais, assim, ao meu ver, né. Então, se você for pesquisar, assim, é um jogo, né, tem história, né, ele é bem... Pra quem gosta de jogar, curte muito a jogabilidade dos jogos, tá? Mas é muito bacana realmente a capacidade que ele tem de contar histórias, né? E assim, e trazer, né, alguns temas assim de reflexão, né? E só um exemplo, né, que fez eu despertar a atenção, né, pro que ele produz, foi em um dos jogos da série do Metal Gear, ele trazer reflexões sobre internet, sobre, né, como que a informação ela circula, né, num nível pra época, que não é o momento atual, mas na época, tipo, muitos anos atrás, ele tava falando uma coisa que você vê, né, muito hoje em dia, né, nesses últimos anos, né, do como que tá a internet, né, dessa coisa de muito ruído, muita conversa, muita coisa que se espalha, que de repente, assim, às vezes acaba sendo usado para interesses, né, de desinformação, né, esse tipo de coisa assim, tal, né. E enfim, né, só uma palhinha, né, falando, mas o foco aqui é o caso do Death Stranding, né. Enfim, né, no jogo, né,
personagem principal ali, ele é um entregador, né? E entregador como, né, Uber, né? Você, Uber Eats, né? iFood, essas coisas assim, né? E fundamentalmente o jogo se baseia nisso, né? Você ter ali a missão de fazer entregas, né? E na medida que você vai fazendo entregas, você vai expandindo, né? A rede, né? A capacidade, assim, você vai meio que instalando ampliando, né? Uma rede de entrega ali através de uma tecnologia lá, tal, para você ampliar, né, essa capacidade de entrega, porque esse evento do Death Stranding fez com que as pessoas passassem a viver isoladas, né? E muito perigoso, porque tem um detalhe, né, na história, que sempre que morre alguém, se o corpo não for incinerado a tempo, ocorre uma explosão, como se fosse uma significativa explosão, fazendo uma cratera, né, uma obliteração, como falam no jogo, né? Então esse tipo de fenômeno, como começou a ocorrer com qualquer pessoa, né, espalhada pelo planeta, então as pessoas começaram uma forma de se protegerem era se isolar, né, debaixo da terra, para não entrar em contato com, né, com esse tipo de situações, com as EPs também, né, que também causa esse tipo de situação, né? E enfim, né? Por isso, né, que essa função dos entregadores acabam sendo uma coisa muito importante, né? E uma coincidência, assim, né, que o primeiro jogo, né, saiu na época da pandemia, né? E foi até bem curioso, porque realmente uma forma ali, um tema bem atual mesmo ali, né, para tudo que estava acontecendo, né? E enfim, né, foi bem chocante, né, assim, ó, essa temática, assim, né, do isolamento, né, para época, tal, né? Mas assim, né, pegando aí uns pontos que eu tô falando, né, da história, né, do plano de fundo da história, mas o foco realmente não é nem para pegar os aspectos assim espirituais, assim, né, que de repente que a história possa contar, né, né, com esses elementos que eu falei, assim, né, que tem, né, dessa questão de mundo dos mortos, tal, né. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é essa ideia de que num momento do jogo ele cita o quanto realmente é muito fundamental essa parte da logística, né, para o mundo, né? Então é na hora realmente que certas coisas acontecem que as pessoas acabam percebendo, né, o valor, né, de certas funções, né? No caso do mundo do Death Stranding, não é toda pessoa que se dispõe a ser um entregador, e acaba sendo uma coisa muito fundamental, né? Porque você vai ter alguém isolado, um idoso isolado que precisa de remédios, e aí se não existe essa pessoa que vai fazer essa entrega, que vai fazer essa atitude, né, ali de bem, né, tal, você não, né, a sociedade meio que não funciona, né? Então você tem que ter isso que destaca no jogo, né, no momento do jogo lá, dessa questão da logística, né? Então por isso que é de um destaque do jogo, assim, se ampliar, né, ao que eles chamam dentro do jogo de rede Kiral, né, para que essa rede de entregas ali sejam feitas e tudo tal, né? No primeiro jogo, fundamentalmente, é ele mesmo que faz, né? À medida que você vai ampliando, né, a rede, você vai até aos poucos outros entregadores vão fazendo, né, continuando também a fazer, né, ampliar, né, esse processo de fazer essas entregas, essa logística necessária, né? E só que também já, né, no primeiro jogo também existe esse elemento de a automação, né, desse processo. Eu acho que é esse que é o destaque que eu gostaria de fazer aqui
nesse áudio aqui, né? E eu acho que até, de repente, em algum outro momento, com certeza, eu imagino que eu vou voltar a falar aí sobre esse jogo aí, alguns temas nesse sentido aí, né? Que, enfim, né, a questão da automação acaba sendo mais forte no segundo jogo, né? Que acaba até dando um foco maior, né? Pra essa coisa, mas continua existindo, né? A entrega tal, né? E assim, qual que seria de repente assim, um paralelo que eu curto assim, de ver, assim, que serviria assim, de repente, né? Pra trazer, né? Realmente pro nosso mundo, né? No caso ali no jogo, eles realmente veem como uma coisa normal, né? Na temática do segundo jogo, eles até questionam ali o como, de repente, talvez assim, corporações de repente possam usar isso de uma maneira, né, maligna, tal, né? Mas não é nem isso o destaque que eu tô trazendo aqui. O que eu curti pra caramba que o jogo traz, tanto mais no primeiro jogo, mas no segundo jogo também em alguma medida, é essa ideia de que o quão é natural, né? Essa questão dessa tecnologia e cada vez mais sendo parte realmente do cotidiano, né? Das pessoas, né? Assim, no caso do mundo inteiro, né? E, ao meu ver, é isso mesmo, sabe? Tipo, a gente que às vezes acaba não tendo uma noção disso, o quanto as tecnologias acabam tendo esse impacto, né, na sociedade mesmo, assim, para vários aspectos, né? Acho que eu já comentei em algum áudio sobre, né, eu comentei alguma coisa assim sobre Bitcoin e tal, mas a internet, né, o impacto da internet, um celular por si só, né? Você hoje, até como que eu tô fazendo esse tipo de áudio aqui simplesmente sem depender de você ter um notebook, com um simples celular aqui, você pode estar fazendo alguma coisa aqui, uma atividade física que de repente ao mesmo tempo, né, gravando aí alguma coisa assim tal, e que bom, né, facilita pra caramba, né? E nesse sentido, isso muda muita coisa, né, o seu cotidiano, como que você vai fazer as coisas do tal, né? Então e assim, talvez a gente às vezes não perceba, né, esse impacto assim das tecnologias, assim, né? Só depois que a coisa realmente fica bem, né, mais assim, é com o tempo que a gente vai de repente percebendo esse tipo de impacto, né? E nesse sentido, né, que eu queria destacar aqui sobre essa questão da automação das entregas, que, né, vendo o jogo assim, me fez pensar um pouco disso para de repente fazer um paralelo e trazer, eu acho que um pouco dessa temática que talvez ali o jogo também, né, flerte um pouco ali, traga um pouco, fazer, né, a gente de repente pensar aqui, né, que é o que me veio na mente, assim, que é essa ideia de inevitavelmente, né, hoje a gente vê que essa questão da logística, né, de entregas, né, das coisas, é uma coisa muito cômoda, né, uma coisa que eu acho que a gente não vai deixar de conviver. Acho que ninguém, depois que a pessoa se acostumou a receber comida, né, pelo iFood, ou mesmo as compras do mercado, coisa assim, acho muito improvável as pessoas virem desacostumar, né, desse tipo de serviço, de comodidade, né? E no jogo parece uma coisa de ficção científica, né? Parece uma coisa assim extremamente absurda, né? Tal, né? Uma coisa extremamente futurística, né? Os robozinhos com os pezinhos andando assim, tal, né? Parece uma coisa bem mais distante, né? Mas se você for ver que nos Estados Unidos você tem duas empresas, você tem mais empresas, né? Mas se você for pegar uma empresa que concorre com Uber, você tem a Waymo, né? Que fundamentalmente é um carro que você faz transporte de pessoas, só que sem a necessidade de motorista, né? Então, quando você olha para isso assim, já está sendo testado e já está funcionando por lá, né? Ou seja, qual é o impacto que isso tem, né? Fundamentalmente, se a gente for pegar para a realidade do Brasil, você tem muito
muita gente que realmente, né, como repito aqui, né, na realidade do Brasil, você tem muita gente que o ganha-pão é ser motorista de Uber, né? O que faz a gente de repente se questionar, né? E aí, quando você tem a automação de alguns processos, como é que vai ficando, né? E é inevitável, né? Mas o que eu destaco de repente assim é como que de repente viria a ser esse processo de transição para isso, né? Porque daí, como comentei, você tem esse Waymo que faz o transporte de pessoas, mas você também tem, agora eu não vou lembrar o nome da empresa, mas você tem na Califórnia, que eu vi que eles vieram testar, empresas que, através de um carrinho, como se fosse uns carrinhos de sorvete, né? Lá dos anos 80, vamos colocar assim, né? Daqueles da Que Bom da vida, que com rodinha ali, com tecnologia, você coloca ali uma entrega dentro e o robô, de uma forma autônoma, né? No jogo, por exemplo, os robozinhos têm perninha, né? Mas no caso aqui da vida real, você já tem empresas que tem ali um carrinho que você coloca o que você vai entregar dentro e ele vai na sua casa de forma autônoma. Chegou na hora lá, você digita o código, libera, você pega a sua entrega ali e beleza, né? E você também, né, tem a Amazon mesmo, também tem feito experimentos em fazer entrega via drone, né? Você chega lá, vem um drone voando, você coloca uma marcação no chão e aí o drone solta uma cordinha, deixa descendo com a cordinha ali a sua encomenda, soltou, puxou de volta, o dronezinho volta voando. Então é uma coisa que parece muito futurista, né? Parece uma coisa assim meio absurda, né? Mas é uma realidade aí que já está sendo, né, implementada de pouco a pouco, né? O ponto que eu trago para a reflexão que de repente que eu trago é diferente, né, um pouco do jogo, mas de repente trazendo aqui para a vida real, né? É como de repente será que as pessoas estão olhando para isso? Será que as pessoas de repente estão olhando para isso de alguma maneira assim a um longo prazo? Porque assim, lá nos Estados Unidos, é claro, é uma questão também cultural, né? As pessoas têm que aceitar e têm que, né, e se adequando e aceitar, né? Porque um problema que acaba acontecendo também é que você tem muito morador de rua, né? Pessoa drogada, assim, sabe? Pessoas assim que né? Claro, não é todo morador de rua, né? Mas assim, pessoas que têm ali algum problema ali, usuário de droga lá, que você acaba vendo aí, né, depredando, né, esses drones, esses carrinhos de entrega, né? Então você vê que, né, acaba nem sempre ali. Eu acho que existe esse fator cultural aí das pessoas realmente respeitarem esse tipo de coisa também para isso ser aceito, né? E dar certo, né? Então, como já aconteceu em outros movimentos, né? Lá para trás, lá os luditas, né? Eu já cheguei a comentar aqui em algum outro áudio. Não duvido também que esse tipo de coisa vai ocorrer também, né? Da mesma forma como aqui no Brasil, por exemplo, ocorreu, né? Briga na época que o Uber estava popularizando, né? Começou a ter muita briga de taxista com Uber, coisa assim, né? Então dá pra ver claramente também aí que imagino que esse tipo de coisa também pode vir a acontecer, né? Então, sei lá, eu não sei se tudo de repente possa vir a ser automatizado, mas eu acho que, imagino eu aqui no mínimo, talvez muitos entregadores aí de bicicleta, aí de iFood da vida e tal, eu imagino que vão virar de repente pessoas que vão participar, né, da logística ali, e imagino eu, né, não sei, vamos ver que vai vir com o tempo aí, mas imagino que possa vir a ser pessoas que vão gerenciar de repente essa logística. Talvez você vai ter situação em que você vai ter, se a entrega não possa vir a ser feita de forma automatizada, talvez você vai precisar de piloto de drone para fazer essas entregas, entendeu? Então talvez assim uma única pessoa vá conseguir gerenciar vários drones ao mesmo tempo ali para fazer entregas, entendeu? Ou alguma coisa desse sentido, assim. Eu acho que esse tipo de migração, imagino que possa vir a acontecer, né? E, enfim, né? Esse é um ponto que eu falei aqui, né? Nem sei quanto tempo que tá a gravação, mas eu acho um ponto, assim, mais específico aqui que eu queria trazer hoje, assim, sobre o jogo aí, né? Que traz esse tema, assim, da automação aí né, da sociedade, de muitos processos, né?
Então fica a dica aí para quem não gosta de jogar também, né? Porque não é todo mundo que é de um nicho muito específico, né? Mas os jogos do Kojima são bem cinematográficos, né? Então, mesmo que você não tenha paciência para jogar, pelo menos se você for no YouTube aí você acha as cutscenes aí, o filme, né, a história do jogo aí completa, e as histórias também são extremamente emocionantes aí. Acho que vale a pena aí para quem gosta de ouvir boas histórias, tirando muito do que eu falei aqui, né, dessas partes, dessas reflexões sobre a atualidade aí. A história é muito boa, entendeu? Então é isso aí, gente. Fica a dica aí, um pouquinho aí, uma pitada de uma reflexão aí, que meio papo cabeça, assim, vamos colocar assim, saindo um pouquinho fora aí né, de uma abordagem mais espiritual das coisas aí, mas fica a dica aí, beleza? Então, obrigado pela atenção de todo mundo aí. Fiquem com Deus, até mais e valeu e tchau.